E aí, galera, vocês já sabem que eu tenho dificuldadezinha de gravar, vou sempre reforçar essa questão, mas essa aula de instrumentos financeiros, pelo menos essa parte inicial, ela vai ser dada via vídeo, tá? Nós sabemos aí as dificuldades agora em Sexta de Cinza, o nosso campus é um campus complicado, tá certo? E eu entendo que os ônibus vão ter dificuldade de chegar dos outros municípios, e provavelmente eu ia ser o único, né, lá no campus. Então, por uma questão de segurança, tá certo? Farei essa aula inicial aqui de instrumentos financeiros pela videoaula, onde eu tenho uma dificuldade enorme, porque eu falo sentado e todo mundo já sabe. Mas vamos lá, vamos começar. Instrumentos financeiros. Então aí, antes da gente falar sobre instrumentos financeiros, eu quero que você visualize rapidinho a estrutura dos investimentos. Tá aí, ó. Investimentos no ativo circulante, né? Quando eu vou classificar esses investimentos, tá certo? No ativo circulante, eu chamo de instrumentos financeiros, tá certo? E lá no ativo não circulante, nós vamos ter controladas, coligadas, empreendimentos em conjunto, propriedade para investimento e outros que a gente já estudou, tá certo? Essa é a linha de raciocínio que você tem que ter na sua mente quando eu estiver falando de instrumentos financeiros. Via de regra, eu estou falando de ativo circulante ou, no máximo, realizável a longo prazo. Não vai estar classificado, tá certo? Não estará classificado no ativo não circulante, tá certo? E, tirando propriedade para investimento que vocês já estudaram comigo, tá certo? Nós sabemos que é valor justo, tá certo? A opção mais correta é o valor justo para, né, para edificações e terrenos, ok? Quando tem o intuito de alugar, quando tem aí também o intuito de valorização, propriedade para investimento. Mas o nosso foco inicial será instrumentos financeiros no ativo circulante. O restante, controladas, coligadas, empreendimentos em conjunto, combinação de negócios, nós vamos estudar a posteriori, tá certo? Então tá aí. Quais são as normas? A primeira norma que nós tivemos foi o CPC 14, que era uma norma enorme, que falava de reconhecimento, mensuração e evidenciação, mas acabou virando uma orientação aí aos OCPC 3. Serve mais como orientação, se você tiver alguma dúvida, porque tem alguns conceitos do CPC 14 que são bacanas. Mais fáceis até de assimilar, eu acho que a mais abrasileirado, né? E agora, quando a gente vai estudar o CPC, antes era o 38, né? Agora nós vamos estudar o CPC aí, instrumentos financeiros, reconhecimento e evidenciação. E salvo engano, eu acho que é a IFRS 9, provavelmente eu acho que foi a 32 que caiu. Agora nós temos aí a IFR 9 que, né, tem um corpo mais abrangente. Antes de entrar diretamente nos instrumentos financeiros, é interessante nós lembrarmos as coisas que você já estudou, né? Todos os papéis e títulos que você já contabilizou desde a contabilidade 1, tá certo? Que às vezes passa despercebido e a gente nem sabe, na verdade, né? A gente nem sabe, na verdade, que é um instrumento financeiro. Mas eu vou dar aí, eu não vou ficar me delongando nas definições de títulos de crédito, de outros títulos, ou de papéis, tá certo? Ou de contratos, né? Que tem relação com o direito. Eu não vou me delongar, mas eu vou mostrar a você que você já estudou, tá certo? Você já estudou instrumento financeiro, só não sabia, tá entendendo? Você só não sabia. Aí, o que que acontece? Como você desconhecia, você estava fazendo as coisas de um modo inicial, lógico. O professor de contabilidade 1, ele é sábio, ele não vai dar de uma vez conceitos que são extremamente aprofundados, difíceis de assimilar, tá certo? Muito difícil. Eu vou dizer até que é complicadíssimo, né? Muito difícil. Mas a minha intenção aqui é exatamente mostrar a você que você já estudou instrumento financeiro sem saber, tá certo? Então eu vou dar alguns exemplos, tá ok? Eu não vou me delongar em cada um deles e eu só quero mostrar a você que você já conhece, tá bom? Você já conhece. Tá aqui, ó. Os títulos de crédito, por exemplo, são os primeiros, né? Tipo de papéis aí que você trabalhou.
papéis emitidos por entidades financeiras ou entidades não financeiras com o objetivo de captação de recursos, né? Possuem prazo de vencimento e rende juros pré ou pós-fixado. Você estudou aí em contabilidade 2, deve estar estudando em matemática financeira, você trabalhou com nota promissória, cheque, duplicata, tem aí as letras de câmbio, conhecimento de depósito, warrant, né? Tem gente que chama warrants, eu chamo de warrants, eu não sei direito a pronúncia, nunca aprendi de verdade no direito essa pronúncia, mas é indiferente. O que importa é que você já trabalhou uma nota promissória, um cheque, uma duplicata. Duplicata a receber, duplicata a pagar. Então você trabalhou com uma espécie de instrumento financeiro que esse é não negociável, esse não vai lá para o mercado para ser negociado. Tá certo? Via de regra são transações entre pessoas, porque instrumento financeiro é qualquer contrato, né? Que vai gerar um ativo, um passivo, ou pode gerar um passivo. Esse aqui é um tipo de recebível, né, ou empréstimo que ele não vai gerar, via de regra, ele não vai gerar para você, né, uma possibilidade de negociação e troca lá no mercado financeiro. Ele é um papel entre duas entidades ou dois entes que ficam, né, numa transação muito mais curta. É um contrato entre partes que eu não vou pegar esse contrato, levar para o mercado financeiro e transformar isso aí em um ativo ou um passivo financeiro. Tá certo? Mas você vê aí que desde o início, você está vendo que desde o início você trabalha, tá certo? Você trabalha consequentemente com o quê? Com instrumentos financeiros. Quais outros instrumentos financeiros você já trabalhou? Valores imobiliários. Quando eu estiver falando de cotas e ações, né, que é exatamente aquilo que está lá no nosso capital social, você já trabalhou também. Só que nós chamamos isso aí de valores mobiliários. Aqui os valores mobiliários eles são negociáveis, já é um pouco diferente, né? Os valores mobiliários eles são um pouquinho diferentes. Nós temos os papéis, né? São valores mobiliários, são papéis emitidos por entidades financeiras ou não, representativas de fração de um patrimônio ou são direitos de participar num patrimônio. Então nós temos ações e cotas, bônus de subscrição e partes beneficiárias. As ações e cotas você já trabalhou. Quando você está, né, fazendo seu primeiro lançamento em contabilidade, que é capital e caixa, você está fazendo exatamente, né, o lançamento ou do estatuto ou de um contrato que está dizendo a quantidade de cotas e ações que estão aí, né, que fracionam esse patrimônio que você está controlando. Então você está vendo aí que você já trabalhou com instrumentos financeiros. Os instrumentos financeiros, desde a primeira vez que você trabalha com contabilidade, desde o primeiro lançamento, você trabalha com instrumentos financeiros. Você só não sabia o que era, mas é um instrumento financeiro. Quais outros instrumentos financeiros que você trabalhou? Temos aí, olha só, as aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras, né, que você trabalhou aí, por exemplo, nós temos aí poupança, nós temos depósitos prefixados, nós temos CDB, CDI, tá certo? Debentures, que a gente vai ver agora, né? Vai ter um exemplo exatamente, o exemplo que eu mandei para vocês de instrumento financeiro é uma debentures que a gente vai ver dentro das percepções novas, né? Que na verdade só mudou a nomenclatura, se é custo amortizado, se vai ser valor justo resultado abrangente, isso depois a gente vai fixar melhor no exercício. Mas você está vendo aí que as aplicações financeiras, o que são? Aplicações de recursos em papéis de natureza monetária, representado por direitos ou títulos de crédito, com prazo de vencimento e taxas de rendimento pré ou pós-fixadas, tá certo? Via de regra, você trabalha com caixa, caixa banco, banco poupança, né? Tô falando isso aqui de depósitos, ou as empresas contratam títulos ou certificado de depósito quando está rentável, entendeu? Então você está vendo aí que caderneta de poupança se você faz uma aplicação financeira simples, como a gente já viu nos exercícios de contabilidade 3 ou de contabilidade 2, você já está trabalhando com instrumento financeiro, você está trabalhando com papéis e títulos que tem o quê? Que tem em sua essência o quê? É um contrato que origina, tá certo? Um ativo financeiro, uma potencialidade de passivo, uma potencialidade de ativo financeiro, tudo nessa perspectiva. A diferença é que, via de regra, esses instrumentos aqui que eu estou falando, tirando as ações e cotas, né? Tirando ações e cotas, principalmente ações, tá certo? Esses papéis que eu estou falando de você, tanto títulos de crédito como aplicações financeiras, elas são
não negociáveis, tá? São papéis não negociáveis, mas isso não tira a estrutura em si, tá certo? De ser um instrumento financeiro. Um empréstimo e financiamento, por exemplo, são, né? Outra coisa que vocês já trabalharam, as duplicatas descontadas, são instrumentos financeiros também, mas com outra perspectiva de negociação, não é colocar no mercado e tornar isso, né, um instrumento financeiro propriamente dito, ou um derivativo, né, ou estruturas dentro dessa natureza financeira. Aqui eu estou falando de papéis que têm a relação entre pessoas, um vai adquirir uma coisa, outro vai adquirir outra, tá certo? Então você está vendo aí que você, desde o início de contabilidade, você trabalha com instrumento financeiro, você só não sabia, mas você trabalha com instrumento financeiro. E por fim, o que nos interessa de verdade está aqui, são investimentos, está aí, ó, os investimentos, aplicações de recursos em bens de natureza não monetária, tá certo? Representados por valores mobiliários sem prazo de vencimento ou taxa de rendimento pré-determinada. O rendimento desses investimentos está diretamente relacionado às oscilações de cotação de preço, né, de compra e venda. E isso daqui é que realmente é o nosso foco, ok? É o nosso foco, lembre exatamente daquela estrutura de investimentos iniciais lá, não circulante, circulante. Isso aqui é o que realmente nos interessa. Eu estou aqui investindo, tá certo? Um dinheiro que sobrou, é uma sobra, para que a empresa, né, consiga outras formas de capitalização de recurso, inclusive gerando riqueza, gerando mais ativos financeiros, para que esses ativos financeiros gerem mais ativos e aí, né, vai. Mas está aí, ó, exemplos, ações adquiridas ou cotas em bolsa de valores, investimentos em outro e fundos de ações, e está aí. Mas você já trabalhou desde o início a contabilidade, e ela já inicia com instrumentos financeiros. O caixa é um instrumento financeiro. Eu acho que é o instrumento financeiro mais financeiro que existe. Tudo vai, ou as coisas, na verdade, querem se transformar em caixa, principalmente na empresa. Inicia no caixa, a empresa morre nela também. O caixa, né, virá algo financeiro. Agora, qual o objetivo? Né? Isso aí a gente precisa ver. Está aqui. O objetivo é o quê? O objetivo deste pronunciamento é estabelecer princípios para os relatórios financeiros de ativos financeiros e passivos financeiros, que devem apresentar informações pertinentes e úteis aos usuários de demonstrações contábeis para a sua avaliação dos valores, época e incerteza dos fluxos de caixa futuros da entidade. Então você está vendo aí que nós vamos ter a partir de agora uma norma que é mais principiológica, mais palpável, mais aceitável, e que ela vai o quê? Tentar estabelecer esses princípios para relatar os instrumentos financeiros, tá bom? Tanto instrumentos financeiros ativos como passivos. Aí vamos lá. Aqui se aplica, qual aplicação? Este pronunciamento deve ser aplicado por todas as entidades a todos os tipos de instrumentos financeiros. Pronto. Então é bem abrangente. No entanto, a própria norma traz exceções, traz aí N exceções. As exceções estão no corpo normativo, a própria norma vai dizer ou vai elencar quais são as exceções. Então temos aí, ó, essas aí são as normas. Eu estou apresentando a vocês as normas: CPC 35, 36, 18, 19, 06, 33, 11, 15, 47. Tá certo? Não vou me delongar muito porque está escrito aí no slide, você vai ler de qualquer forma, tá certo? E aqui eu vou encerrar o meu primeiro vídeo. Espero que as próximas aulas elas sejam expositivas, torcendo urgentemente para que isso incorra, tá bom? Para que a gente tenha essa aula expositiva e que não tenha mais nenhum tipo de problema, tá ok? Em relação à questão de aula presencial. Mas a aula está gravada, você vai aí, né, estudar, olhar essa parte inicial teórica, ok? E até o próximo vídeo. Valeu, galera!